Senhor Jesus Cristo, amigo que fala aqui, o evangelista Tiago, da parte de Deus. Deus abençoe a tua vida neste momento. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. E você que já está aqui no canal, que a paz do Senhor Jesus Cristo abençoe tua vida a cada dia mais. Então você que é novo aqui, Deus abençoe a tua vida e eu quero te trazer um convite para que você venha ser inscrito no meu canal, para você venha deixar o like no meu canal, para que você venha deixar também algo importante na descrição, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida por meio desta mensagem. Essa mensagem é importante porque Deus ele tem algo para mim e você. Deus preparou esse tema sobre a mensagem de oração. Ele preparou essa série para mim e você, para que você podemos crescer e ir na presença dele, de ir diante dele por meio da sua palavra, por meio do seu coração, que é a Bíblia Sagrada. Então quero compartilhar com você essa mensagem, a mensagem de oração, a nossa primeira série de 60 minutos. Nós vamos se aprofundar sobre esse tema, sobre a oração, sobre essa mensagem. E eu quero compartilhar com você o que Deus me deu. Eu quero compartilhar com você para que você possa compartilhar também para outras pessoas que estão e querem ser orientado por meio desse assunto, por meio da palavra de Deus. Então, o amigo que fala aqui é o evangelista Tiago, para a glória de Deus, e eu quero evangelizar a sua alma, e eu quero que você evangelize mais pessoas por meio da palavra de Deus, para que a gente possa levar o máximo possível de almas para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Enfim, vamos, sem mais delongas, vamos ao assunto. Eu quero compartilhar e eu quero se aprofundar. Estou repetindo mais uma vez para falar. Preste atenção e vamos entrar no coração de Deus e vamos ser abençoados em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, para a gente dar o início, a Bíblia diz aí na Bíblia King James 1611, é a que eu uso, diz assim no Salmo 66, versículo 18, diz assim: se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Então Davi, ele já abriu o coração para Deus por meio da oração ali. Ele disse que se o coração tiver maldade, jamais o Senhor vai ouvir ele. Jamais o Senhor vai ouvir a oração dele. Jamais os ouvidos do Senhor vai além da vida de Davi. Mas por quê? Porque se eu e você tiver pecado, maldade dentro do nosso coração, é o primeiro passo que a oração ela é bloqueada. É o primeiro passo que a oração vai dar errado, não sobe, não vai a Deus, porque seu coração está sujo. Então Davi disse que nós temos que limpar o nosso coração aí. Ele está falando, está avisando a mim e você, alertando, que se meu coração tiver maldade, a minha oração não vai subir aos olhos de Deus. Então a gente tem que limpar o nosso coração. Como assim? Se arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus e não fazendo mais. Saindo do erro, abandonando o erro, saindo da culpa e seguindo o caminho da salvação, que nós erramos menos, mas alcançamos a salvação, alcançamos para a glória de Deus. Então nós temos que entender que a Bíblia diz que existe pecado para a morte e pecados que não é para a morte. Então o que Davi está falando, a maldade, é a maldade do pecado para a morte. Então se você tiver essa maldade dentro do nosso coração, de fazer aquilo que desagrada a Deus, a desobediência, nossa oração não é ouvida. Então o primeiro passo que nós temos que fazer nessa série da mensagem de oração, as mensagens de oração, é a gente tem que analisar primeiro o nosso coração, para que podemos limpar o nosso coração, para poder nós podemos alinhar a nossa fé e começar a criar uma oração para chegar aos ouvidos de Deus, para chegar na memória de Deus, para chegar aos olhos de Deus. Então isso é o primeiro passo. E na parte 2 eu quero falar mais um pouco. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ação de graças. Então ele fala o quê? O apóstolo Paulo está advertindo ao povo de Filipenses, a igreja de Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos por motivo algum. Ao contrário, nós temos que
seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Quer dizer, nós temos que levar o nosso problema a Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Não andar ansiosos e levar o nosso problema a Deus. Levar para o nosso Senhor Jesus Cristo resolver. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Dando ação de graça no meio da oração, da súplica. Então nós temos que fazer isso. É o segundo passo que nós temos que fazer por meio da oração. E aprender com a palavra de Deus. Eu e você, nós temos que aprender com a palavra de Deus para a gente se fortalecer e começar a tomar a atitude certa. Para que a nossa vida venha ser respondida, nossas orações venham ser respondidas para a glória de Deus. Então isso é importante para mim e você, que a mensagem da oração nós temos que entender a oração e nós temos que entender, se organizar, é uma preparação para ir a Deus. Não é de qualquer jeito, não. É uma preparação espiritual para a gente começar a fazer oração e Deus olhar para a gente e ver que a gente está sendo, pela misericórdia, estamos alcançando aquilo que nós pedimos ao nosso Senhor. Então nós temos que ser santos, quer dizer, separado do mal. Nós temos que se santificar, limpar a nossa alma, limpar o nosso coração, o nosso espírito, para que a nossa mente, para a gente alcançar aquilo que nós precisamos. Então, isso é importante. O apóstolo Paulo diz que a gente não deve andar ansioso por motivo nenhum, por nada. Nós temos que levar a nossa preocupação a Deus. É o segundo passo que nós temos que fazer, levar ao Senhor, se preparar em nome de Jesus. E continuando, a Bíblia também ela fala sobre isso. A terceira parte que eu quero falar com vocês sobre isso. Aí, Marcos 11, 24, diz assim: portanto, vós afirmo, tudo quanto em orações pedides, tende fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Então, Jesus ensinou aí aos discípulos que tudo que pedir no nome do Senhor, confiando, pedindo em oração, tendo fé, ele diz que vai receber e vai acontecer aquilo que nós pedimos ao Senhor. Então também nós temos que confiar naquilo que nós falamos, naquilo que nós acreditamos, que não adianta nós ser como a onda do mar que vai e volta. Quer dizer, a pessoa que tem dúvida, eu vou pedir a Deus a isso, mas ela desiste no caminho, para de acreditar, não faz por onde de acontecer, não faz por onde de fazer um movimento, de lutar para alcançar aquilo que ele pediu a Deus. Ele e ela quer que aconteça tudo, que Deus faça tudo e ele não faça nada. Não é assim que nós devemos fazer. É um processo, como eu falei, nós temos que se preparar, se organizando espiritualmente, e Deus nos orienta por meio da sua palavra, pelo Espírito Santo, que nos orienta a ir ao Pai por meio da palavra de Deus. Então Jesus disse: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedis, tende fé que já recebeste, e assim vos sucederá. Então, a terceira parte, você tem que ter o que? Você tem que ter fé, você tem que ter confiança, você tem que acreditar para que Deus possa dar aquilo que você precisa. Então isso é importante para mim e você, porque se eu e você não abraçar isso, nós não vamos conseguir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós lutamos no dia a dia. E Satanás, ele trabalha em cima disso, ele trabalha em cima da dúvida. Jesus, quando foi no deserto, lá em Mateus capítulo 4, o diabo apresentou a ele várias coisas e disse: se é o Filho de Deus, se joga aqui em cima desse templo. Se é o Filho de Deus, se prostre a mim. Se é Filho de Deus, transforma o pão, essas pedras em pão. Então Satanás, ele é um mestre, ele é o adversário que tenta colocar dúvida no nosso coração para dar tudo errado, para querer você se prostrar à mentira, ao engano, a desistir daquilo que você precisa. E nós temos que entender isso, que o inimigo trabalha contra nossas orações, contra a nossa súplica a Deus. Então ele trabalha para que você comece a viver no erro, no pecado, para você seguir caminhos errados, amizades erradas, direções erradas, vício. Ele começa a trabalhar com situações para que você possa desistir daquilo que você está orando a Deus. Então nós temos que prestar atenção nisso. Todo mundo cai, mas não pode permanecer naquela queda. Então nós temos que se arrepender e voltar para Deus. A Bíblia diz que aquele que pede perdão alcança misericórdia. Então nenhum homem é perfeito, mas nós podemos ser perfeitos dentro de Cristo
por meio da fé, por meio da ligação da palavra. A Bíblia diz que nós seremos um. Jesus disse, eu e meu Pai iremos a Ele e vamos se formar em um só corpo. Quer dizer, vamos fazer moradia dentro do corpo dele. Então, será uma unidade só, será ligado. Ele falou também lá no Evangelho de João, ele falou também que ele é como a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. O ramo que não está ligado a ele será cortado e jogado no fogo. Quer dizer, o ramo somos nós. Se você não estiver ligado na oração em Jesus Cristo, vai ser cortado. Vai ser cortado perante Deus. Então isso é uma coisa séria, muito séria. Então quando o homem e a mulher começa a duvidar de Deus, começa a se desligar de Deus, começa a perder a fé, diminuir o volume da fé dele, ele vai se cortando perante Deus. E ali Deus não quer isso para ele, Deus quer que ele fique ligado para que o fruto, para que o galho venha dar fruto. Que o galho somos nós, o fruto é as nossas atitudes, as nossas orações. Então nós temos que estar ligados em Jesus. Então a confiança tem que estar ligada na fé de Jesus Cristo, a mesma coisa. Então isso é importante para mim e você. Porque se eu e você não tiver isso, nós não vamos receber aquilo que nós pedimos. Então é um processo, nós temos que analisar dentro da nossa vida para que a gente possa alcançar aquilo que nós pedimos por meio da oração, por meio da misericórdia de Deus. Então eu quero falar mais um pouco na parte 4. Vou falar mais e vou explicando os versículos para que você venha entender o propósito que Deus tem para mim e você. Na Bíblia King James, aí ele fala em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim, aí, pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta para vós, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Então Jesus ele dá mais um exemplo, que aquele que pede e vos será concedido, buscai, quer dizer, faça a sua parte, vai a Deus na fé, na consagração, na leitura da palavra, na confiança, continue buscando. E encontrarei, batei e a porta será aberta para vós. Quer dizer, ele diz que é um processo. Você vê no versículo que ele tem que ir concedido, confiando, buscando, fazendo a sua parte, correndo atrás daquilo que Deus tem para a sua vida, o seu propósito de oração que você quer que Deus te dê, te ajude. Aí ele diz que vai abrir a porta para você pela perseverança, pela busca, pela confiança. E aconteceu o milagre quando você bate na porta, que é a oração indo ao Senhor, batendo na porta do coração de Deus, na oração. Jesus me ajude. E Jesus, a Bíblia diz, Jesus está à direita de Deus. Jesus diz, tudo que pedir em meu nome eu te darei, porque eu vou ao Pai, interroga, quer dizer, ele vai pedir a Deus por você, pelo nome dele, porque nós amamos a ele. Então, pela prova do Filho, nós temos essa graça, nós temos esse amor. Então, coloque isso no teu coração, que isso é importante. Então, a gente tem um processo, tem que ir buscando, tem que ir se estruturando, e a Bíblia está nos orientando a como nós devemos fazer a nossa oração. E ele diz que a quem bater se vos abrirá. Então, Deus não vai ser injusto naquilo que você está pedindo, naquele processo que você está fazendo espiritual na presença de Deus. Amém, Deus? Então coloque isso no teu coração para que a gente venha acompanhar esses passos para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem na nossa vida. Continuando, eu quero passar para a parte 5, outra forma, e vamos continuando, o Espírito de Deus está nos orientando, está nos ensinando. Então eu e você, nós temos que passar por um processo, e a Bíblia também diz assim, ó, na Bíblia King James, em Mateus capítulo 21, 22, diz assim, ó, e tudo o que pedis em oração, se crede, recebereis. Jesus dá mais uma confirmação, e tudo que pedis em oração, se crede, recebereis. Ele reforça para que eu e você não podemos duvidar daquilo que você acredita, daquilo que Deus pode lhe dar. Então você não deve duvidar. Eu já passei por várias dúvidas, várias situações. O diabo ele coloca tempestade, coloca luta para que você venha duvidar daquilo que Deus tem para você. Eu já orei a Deus e continuo orando, mas só que muitas bênçãos, uma bênção maior que eu precisava, Deus me deu. Já vai mais ou menos, vai fazer quase 20 anos que eu vim orando por um propósito de Deus para um estabelecimento de vida, por uma casa, pela minha família, pela minha casa, mas Deus ele abençoou a minha vida. Eu já vinha tempo, um dia eu fiz uma oração a Deus e já vinha orando em cima disso. Deus, eu só vou
cozinhar. Eu morava em casa alugada. Eu só vou cozinhar se o Senhor me der minha casa. Quando o Senhor me der minha casa, eu vou cozinhar. Porque eu creio que o Senhor vai me dar a minha casa própria. E eu vou buscar o Senhor. E eu vou adorar o Senhor. Então eu permaneci nessa fé anos e anos, buscando ao Senhor, estabilidade de vida, corria para cá, corria para lá, a porta se fechava e eu tomei a atitude, Deus me direcionava e eu indo, mas continuando orando, buscando a Deus. E hoje você está vendo eu gravando na minha casa. Hoje eu moro no meu apartamento, Deus me deu o meu apartamento. Então, por quê? Porque eu já vinha orando tempo, já vinha orando anos, perseverando, ia para os montes. Hoje eu moro aqui no Rio Grande do Sul, aqui eu moro aqui no Sul, eu moro no Paraná, aqui em Londrina, no Paraná, faz parte do sul do Brasil, mas eu sou nordestino, eu sou do Rio Grande do Norte, lá em cima, lá no mapa, sou do Nordeste. E lá eu ia para os montes e orava ao Senhor, ia para dentro do mato orando ao Senhor, se consagrando a Deus, buscando a Deus por um propósito maior na minha vida. Mas eu acredito que hoje eu estou uma prova viva, eu estou passando para você que a oração, por um processo, pela atitude que nós fazemos, ela vai se tornando uma bola espiritual, vai se tornando uma bola de neve, vai crescendo, vai criando uma engenharia divina na oração poderosa da parte de Deus. Vai criando um canal perante Deus por meio da oração. E a oração com o Espírito Santo, que é o nosso Senhor, que vai ao Pai, que é o próprio Deus em pessoa, mas o Espírito Santo está com nós. Ele que leva a nossa oração a Deus e ali Deus intercede e ele nos responde. Foi o que eu fiz, eu continuei perseverando, lutando e Deus me deu. Hoje você está vendo eu aqui gravando na minha casa. Para a glória de Deus que isso funciona, porque eu não duvidei que Deus ia me dar e Deus me deu. E eu era um cara endividado, não aquele endividado, como eu posso dizer, não quero falar minha vida pessoal toda, mas era impossível ter uma casa, porque as minhas contas que eu devia, eu não era muito, mas era pouca. Mas só que era impossível, mas Deus, eu fiz um teste e acreditei. Eu passei em frente do imobiliário e disse, Jesus, eu vou fazer o teste, eu vou acreditar que eu posso comprar a casa ou não. E ali eu entrei na imobiliária com fé, entrei e perguntei, eu posso comprar? O que eu posso comprar um apartamento? E a mulher sentou, pegou meu documento e disse, pode, você está aprovado. E ali a minha vida foi restaurada, fui feliz. E hoje eu estou morando na minha casa. Então o que eu tenho para dizer você hoje, abençoado, você que está seguindo, que você tem que continuar acreditando, custa o que custar. E você também tem que manter a sua oração, fazer por onde de sua oração permanecer ali, firme, na confiança, desviando do mal, desviando das coisas erradas. Então Jesus, ele reforça isso, ele diz tudo que em oração se crê recebereis. Então confie e não deixe o diabo tirar isso de você, usando televisões, usando internet e usando pessoas para desviar do seu caminho, do seu propósito, da sua campanha com Deus espiritual, para que você possa sair do foco e perder a sua direção, a sua vida. Então às vezes as pessoas também acontece isso, duvida e não tem como receber, aí fica perguntando por que Deus não me deu isso, não deu aquilo. Aí tá aí, porque a pessoa não fez por onde, não buscou a Deus. A Bíblia diz que erreis porque não conhecia as Escrituras, e a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então não busca a Deus, toma atitude errada e aí dá errado para a vida dele, fica culpando Deus, culpando os amigos, culpando aquelas pessoas. Não, o erro está nele, ele tem que se consertar para que Deus possa abençoar. Jesus também fala mais na palavra aí, no livro de Isaías, Isaías também profetiza e diz, olha, antes mesmo de rogarem, eu os atendereis. Deus dizendo a Isaías, antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando, eu já os tereis ouvido. Você não deve se preocupar que Deus, antes de você falar, antes de você pensar, antes de você agir, Deus já sabe a sua necessidade, sabe o que você está precisando, sabe o que você vai aonde vai chegar. Então, Deus, ele sabe de tudo. Eu quero falar um testemunho que Deus me lembrou agora de um homem que vendia banana na feira. Ele vendia banana num cesto. E ele começou a vender banana e passou uns irmãos evangelizando e convidou ele para ir para a igreja, buscar o Senhor Jesus. E ele disse, eu vou buscar Deus para Deus abençoar a minha vida. Então ele fez uma oração em cima disso ali.
E foi, começou a buscar Deus ali na igreja, começou a aprender a palavra. E certo dia Deus começou a prosperar a vida dele. Ele passou para uma barraca e da barraca ele prosperou, comprou um caminhão e começou a encher de banana e começou a vender nas cidades vizinhas. E ali foi vendendo, foi vendendo. E na mesma hora, quando passou um tempo, os irmãos não viram mais ele lá, foram atrás dele na feira. E quando chegaram lá, perguntaram por que ele não estava indo mais à igreja. Ele disse: eu não tenho mais tempo, eu estou correndo atrás das coisas, eu não tenho como eu ir, não sei o que, não sei o que. Jogou desculpa. E o que aconteceu? Aconteceu que quando ele vinha numa viagem, o carro dele capotou, perdeu tudo que ele tinha. E ele voltou a vender banana na feira no cesto. Mas é porque ele foi à igreja, ele recebeu isso? Não, porque ele foi a Jesus, ele entregou a sua alma a Jesus. Jesus conectou com ele. E pelo egoísmo dele, pelo pecado que Satanás colocou no coração, incentivou ele a fazer isso, desconectou com Deus. E ali Deus viu que ele ia fazer isso no futuro. Mas só que Deus deu para ele entender que ele é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que está errada e não quer se consertar. Então foi o que aconteceu. Às vezes a gente pede a Deus uma coisa e Deus diz: não, eu vou dar para você ver o que você pediu não dá certo para você. Isso já aconteceu comigo várias vezes. O que eu pedi não vinha, não ficava com raiva de Deus, mas eu não entendia depois. Deus sabe o melhor. Deus, ele é pai. Então ele cuida do filho. Então é isso que eu quero explicar para você, que Deus, ele faz isso. Deus, ele é justiça. Ele é o Deus Todo-Poderoso em nossa vida. Então entenda isso, que antes de você falar, antes de você fazer uma atitude, o Senhor já está agindo. Mas ele age conforme a sua atitude que você está tendo perante ele. Porque ele não vai dar algo maior a você se você tiver um coração de arrogância, de enganância, um coração maldoso, como o salmista diz. Aí você pergunta: mas tem pessoas que nem servem a Deus, não é nem cristão, e tem carro, tem casa, tem isso. Qualquer um pode conseguir. Às vezes a pessoa, ele trabalhou honesto ali em cima, pediu com fé e Deus deu, porque Deus não é injusto. Deus, ele é pai, ele é justo. Do mesmo jeito que ele abençoa o ímpio, ele abençoa aquele que serve ao Senhor. Mas principalmente o que serve ao Senhor, ele é mais abençoado. Porque a nossa riqueza, a nossa glória, como Paulo disse, está na presença de Jesus Cristo. Nada desse mundo se compara ao que Deus tem para mim e você. Você já imaginou a nova Jerusalém que vai descer de ouro para a gente, que foi feito para a gente morar? Não tem outra riqueza maior do que isso. Então nós temos que buscar a Deus e entender que nós estamos aqui passageiramente para chegar na presença de Deus. Então nós temos que orar e pedir nossas necessidades. E Ele sabe aí. Isaías diz, Deus disse a Isaías isso, que a sua necessidade, antes de você pensar e ouvir, eu já sei de tudo. Então o seu melhor para você. Então a Bíblia está nos ensinando a isso, a eu e você a aprender conforme o Espírito de Deus está nos ensinando agora. Na parte 7 diz assim, ó, em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, o apóstolo Tiago, ele explica aí, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. Quer dizer, ele pede a oração, incentiva os irmãos a orar um pelo outro, reforçando na fé, na palavra, ajudando o outro. Não, você vai conseguir, motivando um outro a permanecer na fé, orando. Então isso é muito poderoso, você andar com pessoas ao seu redor que encaixa com aquilo que você tem, o seu propósito, tudo que você tem, uma pessoa positiva que está ao seu lado. Então isso dá poder. A pessoa começa a orar, pedir também, então isso gera um ciclo de energia, de poder ali. E o Espírito de Deus, ele gosta, ele age desse ambiente que está com glória e poder ali na presença de Jesus Cristo. Jesus disse: tudo, aquele que tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio. É esse ciclo de poder que o apóstolo Tiago está falando aí, o evangelista, que gera um ambiente e uma atmosfera poderosa ali, e o Espírito de Deus, ele começa a agir. A Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, estava reunido o grupo ali buscando ao Senhor com essa mesma intenção de orando, louvando, buscando ao Senhor, se consagrando, e criou uma atmosfera que o Espírito de Deus desceu, automaticamente criou uma glória ali, e ali ficou renovado o povo de Deus. Então a Bíblia diz que depois que eles saíram dali,
prosperaram. E a Bíblia diz que todos aqueles que ninguém tinha necessidade, ninguém tinha necessidade de nada, tudo era suprido, tudo Deus prosperava na mão de todo mundo. Então esse é o centro, a oração ela faz isso. Quando você ora com pessoas certas, pessoas ao seu redor, pessoas com o mesmo propósito, você vai longe e ela vai longe também. Então ela é muito poderosa, a oração de homens de Deus e mulheres de Deus ao redor, pessoas que têm a mesma fé que você tem, em nome de Jesus. Então creia nisso, creia que você pode ir longe, que você pode ir longe, que você pode alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, mas tem que passar por um processo espiritual simples e fácil, só depende de mim e você. E também aqui, ó, no livro de Salmo, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: e sabeis que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu invoco. Então Davi disse que Deus faz maravilhas para aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que buscam o Senhor. Deus ele é fiel àquele que ora, aquele que está naquele momento ali de consagração dele. Então Deus ele tem para mim e você isso. Então coloque isso no teu coração para que o Espírito de Deus venha abençoar a nossa vida em nome de Jesus, para que você podemos prosperar por meio da oração e alcançar principalmente a salvação para a glória de Deus, subir estar com Jesus na glória, na majestade dele. Também na parte 9 diz assim, ó, o Salmo capítulo 65, versículo 2 diz assim, ó, a ti que acolhes as orações, virão todos os seres. Então ele fala isso aí, ó, a ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Então o salmista está dizendo aí, ó, aquele que busca ao Senhor, Deus vai acolher todos aqueles que oram a Deus. Todos os seres humanos que oram ao Senhor, ele vai acolher. Ele vai estender a mão dele para te ajudar. Então, Davi, ele orienta também aí, ele diz, é a ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Então, Deus, ele recolhe, ele acolhe aquilo que você pede a ele. Quer dizer, você às vezes você pergunta, Deus esqueceu de mim? Será que Deus, ele me abandonou? Não está vindo nada? Não, ele está guardado. A oração que você orou está guardada. Na hora certa, Deus vai olhar e vai dizer, agora você vai receber sua bênção. Aí o Espírito de Deus ele age. Na mesma hora, diante dele, o Espírito de Deus ele vem e traz aquilo que você precisa. Traz do céu. Por quê? Porque isso é importante. Mas como é que você sabe, evangelista, que o Espírito de Deus traz o meu milagre, traz por meio da minha oração? Ele traz, sabe como? A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado, ali com João Batista, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, a pomba branca, desceu no ombro dele direito, desceu ali e veio uma voz do céu dizendo, esse é meu filho, a ele eu ouvi. Então, esse é o Filho amado, esse é o Filho de Deus. Então, você vê como o Espírito de Deus trouxe a voz de Deus para Jesus Cristo e mostrou que ele era o verdadeiro Deus para aquela população ao redor que estava ali. Então, o Espírito de Deus trouxe o milagre da glória do Pai no Filho naquele momento. Então, é a oração que o Filho faz ao Pai, fica a ligação dos dois. E o Espírito Santo fica no meio, levando e trazendo aquilo que nós precisamos por meio da palavra, por meio da oração. Então, Deus ele jamais vai esquecer aquilo que nós pedimos. Agora, pedir aquilo que nós necessitamos verdadeiramente. Não aquilo que é vaidoso. Ah, é isso, aquilo, eu quero isso. Não. Deus ele vai dar aquilo que vai melhorar a sua vida 100%. Não aquilo que vai trazer você se afastar dele, ser arrogante. Às vezes ele pode até te dar só para você ver um exemplo, para você ver o que você pediu errado. E ali você vai pedir perdão e começa a voltar a orar a Deus de outra maneira para você alcançar aquilo que você pediu. Então isso nós temos que entender, cada caso é um caso. Mas nessa situação, quando é a oração verdadeira, oração concentrada em Deus, tudo que você pede, recebe. É questão de segundo. Então leva um processo de tempo que quando chega uma época, chega uma comunhão tão forte com Deus, que quando você pede é questão de segundo. Deus responde a você, porque você já está em um ambiente, em uma atmosfera, em uma intimidade com Deus. Aí você já começa a fazer aquilo que Deus se agrada,
que é a união para sempre com o seu Filho Jesus Cristo. Aí sim, tudo que você pedir, irmão, Deus vai confiar em você e vai ver que você não vai desviar, não vai dar as costas a Ele. Deus, Ele procura pessoas, verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Pessoas confiáveis, pessoas que sejam verdadeiras com Ele. E Ele quer pessoas assim, porque Deus, Ele é fiel. Ele quer pessoas fiéis ao redor dEle, em nome de Jesus. Então, continuando, aqui na parte 10 diz assim, ó, Salmo capítulo 37, versículo 7, salmista também, ele completa mais ainda, ele fala mais um pouco, diz assim, ó, aquieta-te diante do Senhor e guarde, porque Ele com paciência não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Ele diz, olha, aquietai-te diante do Senhor e guarda por Ele com paciência. Não te irrite por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Ele disse que você tem que guardar o Senhor com paciência e não deve se preocupar, não se irritar com o ímpio, com aquelas pessoas que praticam perversidade, que estão prosperando, tendo as coisas, mas você tem que entender que essas pessoas que praticam mal, não é Deus que está dando a ela, é quem? Satanás. Agora você vai pegar uma chave e vai virar essa porta, vai abrir essa porta e vai abrir ela e vai ver o que Deus está mostrando a mim e você agora. Que a palavra de Deus, que quem está dando as coisas ao homem perverso é quem? Satanás. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 4, Jesus disse, o diabo tentou, ele disse, eu te darei o reino todo para você se prostrar para mim. Jesus disse, não, está escrito, amar Deus sobre todas as coisas. Então, Satanás é que dá carro novo, que dá casa nova, que dá fama, coloca, porque Deus, ele jamais vai contra a palavra dele. Mas por que Deus permite isso? Porque também tem um livre-arbítrio. Se o cara procura o diabo como Deus, ele vai receber a vaidade do mundo ali. Mas ele vai perder a condenação. Por isso Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta você ganhar tudo isso e perder algo no final? Então, essa situação, você tem que entender que a oração, ela faz isso, ela nos purifica, ela nos limpa e nos convence que o reino de Deus é melhor do que essa terra. Então, o homem ímpio, o homem perverso, nós não devemos se irritar contra ele porque ele consegue as coisas, está indo adiante, está prosperando. Não, eu e você não deve se irritar com isso. Por quê? Porque Satanás está investindo, é os filhos dele. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus disse aos judeus, os fariseus, vocês são os filhos do diabo. Porque o diabo vive pecando e vocês vivem pecando também, o pai da mentira. Então aqueles que servem a Satanás, a destruição, a morte, vão ganhar o salário do pecado e a morte, vão ganhar a morte, porque eles oram a Satanás por meio da maldade. Então o pai dele, o Deus dele é Satanás. Então nosso Deus é Jesus Cristo. Jesus não trabalha dessa maneira. Então é o que Davi falou, não deve olhar para a vida dessas pessoas, desses perversos, mas sim confiar e esperar no Senhor aquilo que você pediu com paciência. Então você tem que entender isso, que o diabo ele está dando às pessoas, dizendo e convencendo pessoas que não vale a pena você orar a Deus. Porque tá vendo? Para que você fica orando a Deus e não vem logo? Olha, essas pessoas me seguem e recebem logo na bruxaria, na maldade, no roubo, na blasfêmia, naquilo que desagrada a Deus. Então você tem que entender que não vale a pena você ter tudo e perder sua alma. Então vale a pena você conseguir as coisas honestamente com Deus ali, trabalhando, fazendo sua parte, buscando a Deus, fazendo as coisas direito, para que Deus venha abençoar a tua vida. Então, Davi diz, não olhe para o perverso, não se irrite com eles, mas sim tenha paciência e fique calmo, se aquiete, porque o Senhor vai te dar. Amém? Ele diz mais um pouco na frente aí, na Bíblia, Jesus, ele completa mais ainda isso, a palavra de Deus. É maravilhoso a palavra de Deus. Ela nos orienta a tomar a atitude certa. Diz assim, ó, em Mateus capítulo 6, versículo 7 até 8, diz assim, ó, e quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peça. Então ele está dizendo que nós não devemos ser como os pagãos, quer dizer, os ímpios, os perversos, os homens que Davi falou no Salmo,
Homens, nós não devemos se irritar com eles. Os perversos pagãos são isso, eles oram a deuses pagãos, a deuses falsos, que são demônios. Eles oram essas pessoas, achando que vai receber o dobro em cima, que é a vida eterna, que é a salvação, que é não, ao contrário, vai receber doença. Ele pode receber tudo rápido, mas também ele pode perder rápido na mentira, ele pode perder rápido numa doença, perder tudo que ele tinha naquela doença. Então a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Então você não deve colher o mal, você tem que orar e plantando ali, na oração torna uma plantação e vai plantando também nessa lógica para você entender, vai plantando e vai crescendo. Deus vai respondendo a você. Então, não deve ser como os pagãos, repetindo ali, repetindo, como os mundanos, as pessoas das trevas fazem. Não é dessa maneira que nós oramos. É um processo, como eu disse a você, é um processo de temor, de respeito, de confiança. Vai criando ali um processo, vai entrando na atmosfera da oração por meio do Espírito Santo. E ali o ambiente se torna poderoso e Deus começa a ligar os céus com a terra perante a sua oração. Então isso é importante. Ele diz, olha, portanto não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peças. Então você e eu temos que vigiar naquilo que nós pedimos, porque às vezes nós pedimos aquilo que Deus não se agrada. Então não olhe para a vida das pessoas, olhe para a sua e corra atrás. E não olhe pelo que você vê. A Bíblia diz que nós andamos pela fé, não pela vista. Não ande pelo que você vê, mas sim pelo seu propósito, sua comunhão, aquilo que você tem com Deus na palavra, em nome de Jesus. É isso que importa. A vida das pessoas, cada um faça a sua parte para Jesus nos ajudar, em nome de Jesus. A Bíblia também fala aqui em Mateus capítulo 7, 11, Jesus ele diz também, olha, assim se vos sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vossos pais que está no céu, dará o que é bom aos que lhe pedirem? Então Deus ele sabe nossa necessidade. Então nós temos que dar o melhor ao Senhor. A oração é a comunhão que ele está tendo ali, o pai com o filho. Deus ele é pai, ele vai ser bom para o filho. Ele não vai ser mal para você. Nenhum pai ele é ruim para o filho, não. Nenhum pai ele é ruim. Pode ser mal que for o filho, mas o pai vai ser bom. Ele toma a frente, ele ama. Por isso Deus ele é amor. Por isso ele ama nossas orações, ele ama nossa súplica, ama nossa atitude. Porque ele é pai. E quando ele é pai, ele cuida. Ele é justiça, ele é amor. As pessoas às vezes se esquecem que Deus é só amor, não, mas ele é justiça também. Ele tem que repreender, ele tem que cumprir a atitude de pai, repreender o filho, educar o filho, tentar ensinar o filho o caminho certo. Se ele escolher o caminho errado, aí fica difícil. Adão e Eva escolheram o caminho errado ali. Eles não oraram antes de comer aquele fruto que Deus disse que não era para comer. Se eles tivessem orado, tivessem tomado a atitude certa, Deus disse, olha, não coma naquela árvore, Deus avisou. Mas eles não oraram, e essa falta de oração se torna um pecado. A Bíblia diz que aquele que não ora peca também. Então eles não oraram ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus andava sobre o Éden. Por quê? Porque Deus ele vive da sua glória. Ele andava, a comunhão estava ali, Deus estava com ele ali. Todos os dias Deus aparecia a Adão e Eva e fazia aquela comunhão, aquele amor ali um com o outro, como o pai e o filho, como família. Mas quando a serpente apareceu, que é o adversário, o inimigo da sua oração, apareceu ali na árvore e começou a tentar eles, começou a dizer que não vale a pena falar com Deus, venha para cá, você pode ser melhor. Começou a colocar orgulho neles, começou a alimentar no coração de Eva. E Eva começou a olhar aquele fruto e começou a pecar perante Deus. E ela olhou para a vida do mundo e esqueceu da vida com Deus. E não orou, nem perguntou a Deus, nem disse, Senhor, pera ainda, serpente, eu vou ali falar com Deus. Se Deus ordenou você mandar vir aqui eu comer, eu como. Mas não vou. Então ela não orou ao Senhor. E por falta de oração, a pessoa cai e faz uma grande destruição em sua vida. Porque não pergunta a Deus. Uma coisa simples. Deus pode ou não pode? E eu tenho essa comunhão com Deus muito forte. Eu pergunto a Deus, Deus pode ou não pode? Qual é o canto certo? Qual é o lugar certo? E Deus ele me orienta. Então ela não fez isso. Aí a serpente entrou na conversa e ela foi lá comeu. Aí depois chamou Adão. Adão também fez o mesmo erro. Não orou ao Senhor antes de comer. E se ele tivesse orado, tinha evitado a queda.
Aí, quando ela comeu, ele chegou, não perguntou, comeu também. Mas porque os dois não oraram e ele fugiu da presença de Deus. Quando Deus chegou para eles para ter uma comunhão, aquele encontro de todo dia no Éden, Deus disse: Adão, onde estás? E Adão se escondeu e disse: estava aqui, eu estou nu. E Deus disse: mas por que você está nu? Eu comi a árvore ali, a Eva comeu, a mulher que o Senhor me deste, comeu e depois eu comi. Aí Deus, quer dizer, Deus disse: eu não lhe avisei que não era para comer e você foi lá e comeu? Mas por quê? Porque ele não orou ao Senhor e pecou. Os dois pecaram. E ele botou culpa na mulher. Ah, para a mulher que o Senhor me deu que fez pecar. Não. Adão disse: não, você que é o responsável. Em outras palavras, você que é o responsável. Você era para orientar ela, era para estar ao lado dela, não deixar ela só na oração. Você era para estar todo dia na oração com Deus, comigo. Todo dia eu estava aqui com você, toda hora você furou comigo, não posso dizer. Você falhou comigo. Então coloque isso no teu coração. Por falta de oração, o homem leva a queda também. E isso é triste. Isso é triste demais. Isso. Eles não oraram e aconteceu essa queda. Então, infelizmente, por falta de oração, a pessoa fez cair, fez tomar atitude que é aquilo que Deus não queria. Então Jesus disse: assim, se vos sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Então eu quero continuar, fala assim também em Tessalonicenses capítulo 1, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó: orai constantemente. Então foi o que eu te falei lá no Éden. Nós temos que orar sem parar. Temos que orar ali pedindo ao Senhor, não falando de outra forma, não. Orar que eu falo é estar ali na comunhão. Estar ali com o Senhor, orando, jejuando, se for preciso, lendo a palavra, se consagrando com o Senhor ali, fazendo aquele propósito, quer dizer, sem parar. Você tem que tirar ali 1 hora, 2 horas, você vai tirando ali dias. Ele fala orar constantemente. Você pode orar no trabalho, eu oro direto, eu oro no trabalho, eu oro andando na rua, eu oro direto, em espírito com o Senhor, direto, na Bíblia, lendo a Bíblia, oro aqui, e eu vou fazendo aquilo, vou anotando, eu vou tendo aquela comunhão de oração com o Senhor. Então nós temos que fazer isso para que a gente, quando a serpente vier, nós não vamos cair como Eva caiu. A gente, na mesma hora, vê o rabo de Satanás, vê a fuça, vê a cara dele, a gente corta logo aquilo que ele vem nos jogar para desviar a gente do caminho do Senhor. Então, por isso, aí o apóstolo Paulo adverte: orar sem parar. Nós não podemos parar. Nós temos que estar orando ali, na presença de Deus. Então, isso é importante para mim e você, para que você podemos crescer na graça e no conhecimento na palavra de Deus. Então, continuando, em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13, Jesus adverte também: ó, por essa razão vos orarei, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário, perdoando-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos a nossos devedores. E não vos conduza à tentação, mas livrai-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse é o modelo que Jesus ensinou aos apóstolos, como devemos orar. Como eu falei a você, é um processo de oração, orando, pedindo, se reconhecendo, se consertando espiritualmente, e ali vai se fortalecendo ali. A oração vai aumentando ali. Ele falou: olha, livrai do maligno, que é a serpente, que é o diabo. Como eu falei da história. Então nós temos que orar também para se livrar dele, para a seta dele, a palavra dele não vir contra a gente. E quando vier, nós cortamos, como Jesus cortou lá em Mateus capítulo 4 no deserto. Jesus cortou na mesma hora. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Deu uma sequência de palavras ali, como uma foice, uma espada, e foi cortando. Está escrito na oração, está escrito na oração, está escrito na oração, está escrito na palavra, está escrito Deus fez isso, era só cortando. Então a palavra torna uma oração e vai cortando aquilo que Satanás joga contra a gente. A Bíblia diz isso. Então a palavra de Deus é uma espada.
ela é um machado que corta a raiz, de Satanás que ele vem. Então o diabo ele vem dessa maneira, vem como plantar. Ele vem, o inimigo vem disfarçado. Ele usa as pessoas que você não pode nem imaginar, ele usa contra você. Então isso é para você entender que o inimigo ele não está de brincadeira. Então nós temos que vigiar. Jesus fala na oração aí, ó, livrai do maligno. Então você deve se livrar. O mundo espiritual é sério. O mundo espiritual é muito sério. É um mundo invisível. Mas nós acreditamos pela fé que está acontecendo ali. Os olhos da fé na palavra de Deus faz abrir a nossa mente, faz abrir o nosso entendimento. E ali nós começamos a ver Satanás agindo. Então, Jesus ele orienta nós a orar, pedir a Deus o pão, que é o de cada dia, pedir a nossa necessidade. Também ele fala, venha ao teu reino, venha a salvação. Ele pede a salvação por meio da oração. O reino dele é a constituição, é a vida dele na nossa vida. Então a oração também traz isso. Então a oração ela é completa. É um pacote completo como nós pedimos a Deus. Ela vem incluído tudo dentro que nós necessitamos. Então Jesus dá o exemplo da oração aí para mim e você. A Bíblia também fala aqui em Provérbios capítulo 28, versículo 9, diz assim, ó, o rei Salomão ele adverte também, ele fala, o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Outro ponto importante é sobre o homem que não obedece à palavra de Deus, à Bíblia, não tem obediência ao Senhor. Ele está falando aí que é o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, quer dizer, a palavra de Deus, a Bíblia, que não obedece, não pratica, até mesmo a sua oração se torna abominável, quer dizer, é rejeitado por Deus. É abominação, é maldição para a vida dele. Então Deus não aceita isso. É abominável. Deus é como se fosse algo fedendo ali. Deus olha e nem quer ver. Por quê? Porque ele não quer obedecer. E quando a pessoa não obedece à Bíblia, ele está obedecendo a quem? A Satanás. Obedecendo aquilo que o diabo plantou dentro da sua mente, do seu coração. Obedecendo a bebida, obedecendo o vício, obedecendo a traição, obedecendo o pecado, obedecendo a maldade, obedecendo e vivendo uma vida suja ali, que Deus ele abomina. Quando ele olha, vê o cara sujo. E para poder ele ser limpo, ele tem que aceitar Jesus Cristo, para que o sangue dele limpe, purifique ele, para que Deus venha olhar para ele. Porque Deus ele é santo, ele não olha para abominação, ele olha para aquilo que está limpo. Então por isso nós temos que aceitar Jesus como Senhor, único Deus Salvador, porque ele nos purifica. Lutero disse que com a gota de sangue ele salvaria a humanidade. Imagina aí, imagina o sangue dele todo derramado na sua cabeça, na sua vida, aos seus olhos, seu corpo todo purificando você. Aos olhos de Deus você se torna resplandecente. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, os rostos dele resplandeciam. Por quê? Porque Deus revestiu a glória dele em Moisés por meio da oração de dias ali que eles estavam no monte com o Senhor. E a Bíblia diz que Deus escreveu a Bíblia com o dedo dele. E homens ficam dizendo que Deus escreveu, o homem, ninguém acredita na Bíblia não, que foi o homem que fez. Não, foi Deus, ele escreveu com o próprio dedo. Então a oração ligou Moisés ali, e quando ele desceu veio resplandecente. Então representa o sangue de Jesus resplandecente em nossa vida, limpando a nossa vida. E quando nós descemos na oração, Deus olha para você. Aí sim, você não se torna uma pessoa suja, mas sim uma pessoa limpa. Mas você está me julgando? Não, é o Espírito de Deus que está nos ensinando. Aí você devemos julgar a nós mesmos para não ser julgado. Então quando você julga você mesmo, olha as suas falhas e começa a consertar, as coisas começam a dar tudo certo. Em nome de Jesus Cristo. Então o rei Salomão ele era um homem sábio e Deus deu sabedoria a ele. Ele disse, o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Lucas também no capítulo 18, versículo 18 até o 8, diz assim, ó, então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-lo quando ao dever de orar, continuamente jamais desanimar. Ele contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente dirigia-se a ele, rogando-lhe que fazer-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. E ele diz mais assim, ó, ele por algum tempo não a quis atender, todavia mais tarde considerou
considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a mim aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que ele pareça demorado em atendê-lo? Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Então ele dá o exemplo aí de uma viúva, de uma mulher que perseverou ali na oração, não desistiu pela causa dela, e ela perturbou aquele juiz tanto na oração ali, na palavra, aquela causa, que o homem entregou a causa dela, que já havia anos ali, vinha enrolando, não posso dizer, vinha parado, e ali ela perseverou e o juiz entregou, porque ele não temia Deus, não respeitava. Mas a oração, quando você ora, até o diabo obedece. Ele obedece aquilo que Deus mandou, em nome de Jesus. Então, não adianta, pode ser ruim que for, mas vai acontecer. Pode acontecer tudo que tiver ao redor ruim, mas vai acontecer em nome de Jesus. Então, acontecer, Deus, ele falou aí no versículo 8, Jesus falou: eu vos asseguro, ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, você não pode perder sua fé, não pode se conectar de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, confie nisso, que é importante para você. Persevere e continue orando, não pare naquilo que Deus colocou no seu coração, o Espírito Santo, porque ele fica incentivando você a orar sem parar, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26, capítulo 8, versículo 26 até o 27, diz assim, ó: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis, impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda o coração conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar, vai lhe orientar, vai lhe confortar, vai lhe ajudar a chegar a Deus por meio da oração. Então, como eu falei, ele vai ao Pai, intercede, fala com Jesus, Jesus fala ao Pai, e automaticamente nós recebemos. Então o Espírito Santo está de braços abertos para te ensinar. Agora você tem que procurar o Espírito Santo. E onde ele está? Está dentro do teu coração e está na palavra, está na Bíblia. Você vai falar com ele quando você entra dentro da Bíblia, você fala com o Espírito Santo, porque é aí aonde ele está, em nome de Jesus. A Bíblia também aí em João, no capítulo 14, 5:3 até o 14, diz assim, ó: e assim que seja o que for que vos pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se vos pedis algum em meu nome, eu os farei. Então ele diz que vai ao Pai, como eu falei, e vai dar aquilo que você precisa, mas para que o nome de Deus venha ser glorificado. Não o nosso nome, não o que nós queremos, não o que nós necessitamos, que é o principal, não. É para que o nome de Deus venha ser glorificado, como eu digo a você hoje. Hoje eu estou na minha casa, hoje Deus me deu o meu apartamento, por quê? Porque o nome de Deus está sendo glorificado por meio desse vídeo na sua vida. E continue orando para que Deus possa abençoar a sua vida e dar aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Então ele diz, pedindo ao Senhor, o Pai vai interceder, vai lhe dar aquilo que você precisa, porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, vai ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. O nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Eu quero passar mais para frente aí, diz assim, ó, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o 9, diz assim, ó: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me glorificarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, na nossa dificuldade, Deus será glorificado. Na nossa situação, Deus vai ser glorificado. Então, o que importa é que nós devemos orar ao Senhor e que seja a vontade dele, não a nossa, porque a nossa vontade não agrada a Deus, mas sim a vontade dele. A sua mente, o seu pensamento tem que ser como o pensamento de Deus. Por isso nós temos a Bíblia, para se conectar ao pensamento de Deus, à mente de Deus. Então a Bíblia, ela nos orienta
como Deus pensa, como Ele está sentado lá no trono, pensando em nós. Então a Bíblia, ela orienta aí você fazer isso, para que venha ser glorificado na fraqueza. Então Paulo diz que é por meio da oração, Deus ele respondeu a ele aí. Então o nome dele seja glorificado dentro da nossa vida, para a glória dele. Diz assim também aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então tudo Deus faz, é aquele que é poderoso para realizar infinitamente, quer dizer, Deus vai realizar infinitamente, Deus é eterno e realiza e continua realizando. O mundo muda, mas Deus ele é a mesma pessoa. Então pode passar os céus e a terra, mas ele é a mesma. Então, às vezes você pergunta, Deus mudou, as coisas estão mudando? Não, não. Deus é a mesma pessoa, ele está sentado no trono há séculos, anos e eternidade, sentado no mesmo jeito. Então ele não tem necessidade de sair do trono. Então isso você tem que entender, que ele é eterno. Então ele é infinitamente mais do que tudo que pedimos. Ele é glorioso, ele é grandeza, ele quer dizer, eu posso explicar, ele é soberano. Então ele realiza tudo. Então confie nessa soberania de Deus, que isso é importante para mim e você, para que Deus venha ser glorificado. Ele fala mais aí, ó, em Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, ó, capítulo 6, versículo 18, diz assim, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então, ore a Deus com persistência, com perseverança, continue, não desiste. Se levar 10, 15, 20, 30 anos, 100 anos, levar muitos anos, mas você tem que cumprir. A Bíblia diz que Noé, ele construiu, muitos historiadores dizem, e pela relação da Bíblia, diz que ele passou quase 100 anos ali para construir a Arca da Aliança, para entrar dentro da sua casa e caber os animais. Você já imaginou passar 100 anos esperando um milagre, esperando o que você pediu? Que é a força da salvação ali, naquele momento, aquela situação que viu um dilúvio, e Deus deu a ele. Imagina se ele desistisse em 30 anos ou 40 anos no caminho. Noé não tinha conseguido de alcançar a salvação dele com a família. Então, continue orando, perseverando, lutando. Pode durar, morra tentando. É melhor você morrer tentando do que você morrer não acreditando e ali desagrada a Deus. Então nós temos que acreditar e morrer tentando na oração certa, mas nós seguimos a um Deus vivo, não um Deus morto, que é injusto. Amém, povo de Deus? Deus é justo e ele vai fazer, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui em Filipenses também, capítulo 4, versículo 9, diz assim, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades e conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai te enriquecer por meio da oração para a glória de Deus. Em Timóteo também, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz assim, portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões, sem ira, sem maldade no coração, mas ore e adore a Deus em onde você for, para a glória de Deus. Foi o que eu falei a você, ore em todo lugar, para que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, portanto, acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então nós temos que orar para que Deus possa mandar socorro para a gente, nossa necessidade. Por isso é importante orar, não pode parar, para a glória de Deus. E para encerrar esse vídeo para a glória de Deus, essa mensagem, os versículos veio da Bíblia King James, de 1611, do rei da Inglaterra, traduzido. Foi a primeira Bíblia em inglês que foi traduzida na Inglaterra e hoje já tem mais de 500 anos que ela está escrito aí. E é a tradução firme e verdadeira, e a única original do grego, original, é a Bíblia King James. O grego da época de Jesus Cristo é essa Bíblia. Então, Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus oriente a você e compartilhe essa mensagem, deixa o teu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificação para o próximo vídeo, para a glória de Deus. Deus abençoe e foi um prazer estar aqui com você, em nome de Jesus.